Humildade. Na faculdade eu tinha um amigo que costumava dizer ironicamente: "Eu sou a pessoa mais humilde que conheço." Sabíamos que ele não estava falando sério, mas isso mostra quanto a humildade verdadeira é esquiva, pois é fácil nos orgulharmos dela. No entanto, a humildade não é opcional para o cristão. O Senhor Jesus diz: "Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus." Mateus 5, verso 3. E alerta: "Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus." Mateus 18, verso 3. O puritano Richard Baxter escreveu: "A humildade não é um mero ornamento do cristão, mas uma parte essencial da nova criatura. Ser cristão e não ser humilde é uma contradição de termos." O que é humildade? Uma pessoa humilde sabe qual é a sua posição perante Deus, executa voluntariamente seu chamado em direção a outros e tem uma estima correta de si mesma. Humildade é aceitar seu lugar apropriado perante Deus. Em 1 Pedro 5, 6, vemos que precisamos nos humilhar perante a mão poderosa de Deus. A mesma verdade é comunicada em Marcos 10, versos 35 a 45, em que os discípulos buscavam grandeza perante Deus e Cristo lhes deu uma lição necessária sobre humildade. No início de suas Institutas, João Calvino escreve: "Na verdade, nossa própria pobreza revela melhor a infinitude dos benefícios que repousam em Deus. A ruína miserável na qual a rebelião do primeiro homem nos lançou nos compele especialmente a olhar para o alto. Assim, nós não só buscaremos, jejuando e passando fome, o que nos falta desde então, mas, despertados pelo medo, aprenderemos humildemente." Mais tarde, Calvino confirma de coração as palavras de Agostinho: "Se você me perguntasse sobre os preceitos da religião, eu responderia em primeiro, segundo, terceiro e todos os lugares: humildade." Humildade significa também lidar fielmente com os outros e executar bem o nosso chamado em relação a eles. Cristo estabelece isso em Mateus 22, verso 39, com sua declaração do segundo grande mandamento: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." A pessoa humilde fará o que estiver ao seu alcance para o bem maior dos outros. Ela se esforçará ao máximo para beneficiar as pessoas à sua volta. Jesus manifesta o exemplo perfeito de humildade no ato de lavar os pés de seus discípulos em João 13. Ele assumiu a forma de um servo a fim de humilhar a si mesmo e salvar outros. Filipenses 2, versos 7 e 8. Quando obedientemente fazemos o que fomos chamados para fazer com satisfação, alegria e propósito, estamos manifestando a humildade de Cristo. A W. Tozer disse: "Duvido que Deus possa abençoar grandemente um homem se antes não o ferir profundamente." E poderíamos substituir a palavra ferir por humilhar. Charles Spurgeon resumiu os 2 primeiros aspectos da humildade quando escreveu: "A humildade nos prepara para sermos abençoados pelo Deus de toda graça e nos equipa para lidarmos de modo eficaz com o nosso próximo." Por fim, humildade é reconhecer a nós mesmos com precisão. E isso é revelado em Romanos 12, verso 3. "Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um." Calvino destacou com frequência o vínculo entre humildade e autoconhecimento. Sem humildade, o autoconhecimento serve ao orgulho, mas, com humildade, o autoconhecimento é altamente abençoado. A humildade esmaga nosso coração na consciência de nossa miséria e necessidade. Ela também nos submete à palavra de graça e salvação de Deus em seu Filho. Isaías 66, verso 2. Por fim, a humildade floresce naqueles que são disciplinados pelo Espírito para avançar nesta vida de sofrimento e neste vale de lágrimas em antecipação da glória celestial. Aqui estão algumas ajudas para a humildade. Primeiro, ouça. Recupere um senso da glória e da majestade de ouvir a palavra de Deus lida ou pregada.
Ouvir e ler a palavra de Deus é a maneira principal como Deus opera humildemente e como nós a manifestamos. Segundo, reúna-se. A humildade enriquece a comunhão e a comunhão incentiva a humildade. Muitas vezes a companhia que buscamos alimenta o nosso orgulho. Reunir-se com aqueles que estão sozinhos ou em aflição pode nos ensinar humildade. E terceiro, sofra. Submeta-se à mão de Deus em doenças, aflições, provações e perseguições. Não procure afastar essas coisas antes de ter conhecido profundamente a sua fraqueza e de ter dependido exclusivamente da força de Deus.